Olá, meus amigos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos dando sequência no nosso devocional sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje estamos no capítulo 4 e creio que Deus falará aos nossos corações. Então vem comigo. No capítulo 3, nós conversamos acerca daquilo que é a manifestação do Espírito Santo, da autoridade, da ousadia que vem através do Espírito. Mas no capítulo 4 é importante a gente ressaltar algo. Se queremos autoridade, se queremos ousadia, se queremos intrepidez do Espírito Santo, precisamos saber que há um preço a ser pago. Se queremos falar a respeito de exercer o propósito que Deus tem sobre nossas vidas, se queremos falar daquilo que é o chamado de Deus, que é pregarmos a palavra dele, porque esta palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é cura, ela transforma, ela não volta vazia. E quando nos levantamos para pregar esse evangelho, precisamos entender que estamos mexendo com aquilo que é o mundo espiritual. Quer ser um missionário? Quer ser um pregador da palavra de Deus? Quer ser alguém que fala do amor do Pai incansavelmente a todos que estão ao seu redor? Então se prepare, porque as guerras vão vir. Todas as vezes que a gente se levanta na posição que o Senhor nos requer, nós falamos muito sobre isso nos vídeos anteriores, sobre estar posicionado. Todas as vezes que nós nos posicionamos, nós enfrentaremos algumas guerras no mundo espiritual. Porque sabemos que o inimigo das nossas almas, ele quer nos paralisar, ele quer nos calar. Por que, Lidiane? Porque ele já é um derrotado. E ele não suporta olhar para mim e para você e ver que somos a imagem e semelhança de Deus. Ele não suporta olhar para mim e para você e ver que existe um propósito sobre as nossas vidas, que existe talentos derramados sobre nós, vindo da parte de Deus. Tudo que ele quer é matar, roubar e destruir. Ah, Lidiane, mas como eu vou enfrentar essas guerras pelas quais você está falando? O livro de Éfeso, capítulo 6, verso 10, ele nos vai ensinar. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Éfeso está dizendo que existe uma força maligna, e que a nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades. Eles que lutam diariamente, eles que estão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando uma brecha para entrar na nossa vida, mudando uma brecha para poder nos acusar. Mas em nome de Jesus, seremos uma geração fortalecida no Senhor, que busca a força daquilo que é o poder de Deus, que se reveste de toda a armadura. Um povo que ora, um povo que jejua, um povo que busca a face do Senhor. E assim, queridos, eu tenho certeza que venceremos todas as guerras que se levantarem para tentar nos paralisar e até mesmo voltar para trás daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E é engano nosso achar que o inimigo de nossas almas, ele se apresenta com aquela forma tenebrosa, horrorosa, pela qual a gente vê nas histórias em quadrinhos. Não. Ele vai se apresentar de uma forma aparentemente aos nossos olhos agradável, de uma forma até mesmo aparentemente bonita, porque ele chega sutilmente. Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que possuem seus olhos espirituais, aqueles que conseguem discernir aquilo que está ao seu redor, ele consegue entender e perceber cada cilada
que o inimigo forja para tentar nos derrubar. E assim foi com esses homens de Deus. A palavra vai dizer que os sacerdotes, os escribas, né, os saduceus, aqueles que eram os religiosos da época, que gostavam de aparentar uma santidade, mas que não tinham o coração voltado para Deus com sinceridade, que não haviam reconhecido a Jesus e o seu senhorio. E eles vão ficar incomodados porque os apóstolos pregavam a palavra de Jesus e por conta do milagre que havia acontecido a respeito daquele coxo de nascença. Porque ao olhar o milagre, muitas pessoas não mais duvidaram do poder de Cristo Jesus que estava sobre a vida dos apóstolos. E foi difícil para eles ter que reverter essa situação, porque o milagre havia acontecido e muitos haviam se convertido ao verem aquele coxo de nascença sair pulando, saltando dentro do templo. E ainda assim eles prendem a Pedro e João e ainda vão ter a ousadia de perguntar: com que poder e em nome de quem vocês fazem tais coisas? E a palavra vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: nós o fazemos em nome de Jesus, o Nazareno. Ah, queridos, existe um poder sobre as nossas vidas, existe um nome pelo qual nós podemos clamar, existe um nome pelo qual nós podemos profetizar, que é este nome, o nome de Jesus. Aleluia! Diante do discurso de Pedro, eu quero exaltar esse versículo, no capítulo 4, versículo 11, que vai dizer: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E Pedro ali ele vai falar a respeito da rejeição que eles tiveram com Cristo Jesus e também vai dizer que só existe salvação em Cristo. Assim como o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 vai dizer: só existe um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Só existe um intercessor entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Porque somente este foi perfeito. Somente este pagou a dívida que eu e você tínhamos e que nos custaria uma morte eterna. Jesus, o Cordeiro, santo, perfeito, sem mácula, foi até o madeiro para que nós pudéssemos ter vida eterna, ter vida através dele. E para isso, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, reconhecer o senhorio dEle e viver segundo a vontade, segundo aquilo que são os mandamentos que Ele tem para nós. Ah, Lidiane, mas eu vou ter que fazer uma força tão grande para abandonar isso ou aquilo, para deixar de fazer isso ou aquilo. Não, não, queridos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque uma vez que eu conheço esse Deus, uma vez que o Espírito Santo dele passa a habitar na minha vida, as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas condutas, isso é uma consequência de alguém que não consegue mais viver longe da presença de Deus. E na presença dele tem transformação. Na presença dele tem mudança de pensamento. Na presença dele tem transformação na forma de viver. Não é força alguma, a não ser a força do Espírito Santo que está sobre nós. Então é importante citarmos isso. Só existe salvação em Cristo Jesus. E a palavra vai dizer que eles ficam espantados, né? Porque Pedro e João eram homens iletrados e incultos.
Esse Espírito Santo faz até a gente se tornar alguém letrado, alguém que tem facilidade com as palavras, porque ele faz. Eu já falei para vocês que quem está aqui do outro lado da câmera era alguém tímida, era alguém que tinha dificuldade em falar em público, era alguém que se tremia dos pés à cabeça, mas Deus faz. Então não tenha preocupação não, se o Senhor te chamou para pregar a palavra, depois você falar, mas eu nem terminei o meu ensino médio, eu não sei falar, de repente você fala igual Moisés, né? Eu sou gago, sou pesado de língua, não sei falar. E Deus está dizendo, eu colocarei as palavras nos seus lábios. Esses apóstolos impressionaram, porque eram iletrados e estavam ali falando com toda a fluência. O Espírito Santo, ele faz isso, ele confunde mesmo. Ele chama os que não são para confundir os que são. Ele vem para confundir os sábios, não é verdade? E eles puderam reconhecer que eles haviam estado com Jesus. O Sinédrio não pôde acusá-los de absolutamente nada e assim libertaram eles. E eles ainda vão ser audaciosos em fazer essa proposta para Pedro e João, para que eles parassem de falar o nome de Jesus. E a resposta deles não poderia ser outra. Não podemos parar de falar daquilo que ouvimos, daquilo que vimos. Não vamos parar. Coisa linda. Que possamos a todo momento falar de Cristo Jesus, que as guerras se levantem, que as calúnias se levantem, que as perseguições se levantem, mas que tenhamos a certeza em nossos corações. Não vamos parar de falar desse nome, não vamos parar de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, não vamos parar de falar desta palavra. E a palavra vai dizer no verso 23 que a igreja estava em oração. Coisa linda. É o que a gente tem falado desde o primeiro capítulo de Atos. Unânimes em oração. Unânimes em um só propósito. A sua guerra é minha guerra também. A sua dificuldade é minha dificuldade também. E a oração, gente, ela tem um poder de mover as mãos de Deus. Se nós tomássemos posse dessa arma, que é a oração, com certeza nós já estaríamos muito avante naquilo que é o reino de Deus aqui na terra. Precisamos nos unir em oração. Orar por aqueles que têm se colocado na brecha. Ore pelos seus líderes espirituais que pagam preço. Ore para aqueles missionários, se você não pode ir, mas aqueles que estão lá guerreando para pregar a palavra de Deus. Ore, ore sem cessar, porque com certeza quando a gente ora, os céus se abrem diante de nós, cadeias se quebram, prisões se abrem. Em nome de Jesus, eu profetizo nesse nome que há poder, que é o nome de Cristo Jesus, que seremos a geração reconhecida como uma geração que ama a oração, em nome de Jesus. E no final do capítulo 4, nós vamos ver a igreja reunida, continuava reunida em um só propósito, uma igreja que se compadecia com o outro, uma igreja que dividia o que tinha, que compartilhava o que tinha, e em nome de Jesus eu oro para que essa essência, para que esse evangelho genuíno esteja no meio da igreja do Senhor. A palavra vai dizer que eles vendiam as propriedades, que eles dividiam para os necessitados. No verso 36 vai falar acerca de Barnabé, que vende um campo e entrega, deposita aos pés dos apóstolos. Falar de dízimos e ofertas é falar de Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus nos ensinando sobre a generosidade, sobre a gratidão. Porque dízimos e ofertas é totalmente espiritual. É entender que tudo o que eu tenho é Ele quem me deu. E do dia de amanhã, Ele vai cuidar. Ele não vai deixar faltar. Ele é o Deus da provisão. Dízimos e ofertas é para socorrer
aqueles que necessitam. É para manutenção do templo do Senhor. E em nome de Jesus, que possamos ser dizimistas na casa do Senhor, ofertar a Ele com alegria e sinceridade no coração. Que Deus os abençoe com esse devocional. Compartilhe para que chegue a mais pessoas e a gente vai dando sequência aí amanhã no capítulo de número 5. Deus os abençoe. Tamo junto para a glória dele.